Primeira questão, quais fatores devem ser considerados na análise de um investimento? Muito bom, pessoal. O pessoal começou assim com gás total. A maioria do pessoal respondeu corretamente e falou o seguinte, que rentabilidade esperada, risco e liquidez são os fatores a serem considerados. Onde que você pode errar? Você pode errar colocando a vermelhinha aí, né? Rentabilidade observada, risco e volatilidade. Rentabilidade observada só serve para você fazer julgamentos a respeito do futuro. E lembra, né? Na própria lâmina dos fundos, você sempre tem um negócio assim, né? Um disclaimer. Atenção, retornos passados não são garantia de retornos futuros. Então, o que passou, passou. O que importa é a rentabilidade esperada, tá certo? Então, é para essa que a gente tem que olhar com muito carinho. Então, isso geralmente está naquela parte de princípios de investimento que começa esse módulo 3. É uma questão muito tranquila que cai recorrentemente, você não pode deixar passar, né? É quase que um ponto aí de presente. E começamos com a Gabi na frente com 812 pontos, a André em segundo lugar, a Heloísa, rapaz, a mulherada chegou com os dois pés no peito, mas o Luiz Henrique tá lá falando, aqui tem também o cromossomo Y, né? Então vamos lá, vocês são os 5 primeiros, vamos para a próxima. Sobre o Tesouro Direto, qual informação está incorreta? Rapaz, essa era difícil, né? Porque era muito texto para ler e você responder em apenas 30 segundos, né? Então, um baita treino aí de leitura dinâmica e de raciocínio rápido, né? Então, olha só. A gente tinha que colocar a incorreta. Então, vamos olhar primeiro as que estão corretas. A incorreta é a azul. Tinha que marcar essa. As outras, a vermelhinha, a cobrança de taxa de custódia, perfeito, cobrada semestralmente ou por ocasião de resgate ou vencimento dos papéis. Tá certo? 0,25% ao ano é uma taxa que a B3 cobra, você tem que pagar, não tem jeito. Tá ok? Muito bom. Amarelinha, não pode ser usado para investimentos de pessoas jurídicas. Perfeito, tá certo? Então, tesouro direto, ele é feito para pessoa física. Ok? Então, está correto. A taxa de administração é pactuada diretamente com... A verdinha agora, tá? A taxa de administração é pactuada diretamente com a instituição financeira e é referente aos serviços de transferência de valores, recolhimento de IR, abertura do cadastro do investidor, perfeito. Tem várias corretoras agora que elas têm taxa zero. A taxa de administração pode ser zerada, o que não pode é a de custódia, que é da B3, tá bom? Perfeito, é isso mesmo. Por que a azulzinha está incorreta? Dá uma olhada nisso, você tem que saber isso. Limite máximo de investimentos no Tesouro Direto é de R$ 1 milhão como total de sua carteira. Não, é R$ 1 milhão por mês, tá certo? Não existe limite para o total da carteira. Se o cidadão quiser comprar 1 milhão por mês, ele compra 1 milhão por mês a vida inteira, tá bom? Então, isso era que a gente precisa ficar esperto. É um detalhe que você precisa saber para a prova. E então tinha que ficar esperto nisso aí. Beleza? Muito bom. Rachacuca, eu acho que eu conheço o Rachacuca. Lá, aparece o Rachacuca em primeiro lugar, o Luiz Henrique em segundo, André em terceiro, Girlene, muito bom, Girlene em quarto lugar e o Fábio Talarico em quinto lugar. Vamos para a próxima. Assinale a alternativa que possui algum ativo que não possui garantia do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Então, alguma alternativa aí tem ativos que não são cobertos pelo FGC.
Muito bem, pessoal. A grande maioria do pessoal, a grande não, a maioria do pessoal acertou, tá certo? CDB, LCI, CRA. Qual que é o pepino aí? Qual que é o problema? É o CRA. Lembra o seguinte, Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, só cobre ativos de emissão de instituição financeira, tá certo? No vermelhinho, LCI, CDB, letra de câmbio é instituição financeira. CDB, DPGE, LCA é tudo instituição financeira que emite. Agora, lá nesse amarelinho esquisito aí, a gente tem um treco chamado CRA. O CRA é um certificado de recebível do agronegócio. Não é emitido por instituição financeira. É emitido por empresas que estão na cadeia de valor do agronegócio, né? Então, empresas que atuam no agronegócio. Tudo bem? Não é banco que emite. Se fosse uma LCA, letra de crédito do agronegócio, que é uma letra, aí é emitido por banco. Tudo bem? CRA não é coberto pelo FGC, lembra disso, né? Porque quando a gente faz análise de investimento, uma grande gama de investidores só querem investir em ativos cobertos pelo FGC. Então, você não poderia indicar um ativo como esse. Muito bem. Isso nos leva ao Luiz Henrique em primeiro lugar, o JP em segundo, o Fábio Talarico em terceiro, Bruno em quarto e o Racha Cuca, acho que deu uma tropeçada nessa, foi para o quinto lugar. Vamos para a próxima. Considere as afirmações abaixo. Fala de ações preferenciais e ações ordinárias. Você tem que me falar quais estão corretas. O tempo foi escasso nessa daí, né? Porque tinha que ler os bagulho lá. Muito bom. Nenhuma está correta, né? A gente precisa lembrar de algumas coisas importantes aqui, tá, pessoal? O que normalmente cai muito na prova? Você tem dois tipos de ações, ações ordinárias e ações preferenciais. Ações ordinárias dão direito a voto, preferenciais não, tá certo? Precisa lembrar disso. Então, essa questão é carimbada, ela vai cair com certeza. Por que chama ações preferenciais? Porque elas dão preferência no recebimento de dividendos. Então, se tiver pouco lucro para distribuir para os acionistas, aqueles que são os acionistas preferenciais recebem os dividendos e, se sobrar, os acionistas ordinários vão receber depois. Outra coisa, a empresa entrou em uma situação difícil, liquidação judicial, tal, recuperação judicial, não deu falência, aí foi lá para liquidação mesmo. Vai ter liquidação? Vai ter que vender os ativos da empresa? Então vai pagar primeiro os credores, não, primeiro as obrigações trabalhistas, tributárias, depois os credores, depois o acionista preferencial, acionista preferencialista, e por último o acionista ordinário, tá certo? Por isso que o preferencial, ele tem preferência também nos recebimentos, no caso, na situação de liquidação da empresa, tá certo? Então, basicamente, se você lembrar desses aspectos, não tem muito como você errar, ok? Então, nenhuma estava correta. O pessoal, em geral, foi bem. Quem teve tempo de responder, né? Isso nos levará ao Bruno Cisconeto assumindo a ponta de forma exemplar, hein? Correndo por fora que nem um foguete. Luiz Henrique em segundo, Anderson em terceiro, JP em quarto e a Marília aparecendo aí em quinto lugar. Vamos ver. Qual é o custo de capital próprio? Ah, você tem que calcular pelo CAPM o retorno esperado. Lembra o CAPM? Aí precisa ser rápido de conta, né? Pô, pessoal, eu tô judiando demais, né? O tempo hoje tá judiando, fala a verdade. É o seguinte, então vamos lá, né? Como é que é o CAPM? O CAPM lembra lá, vai aparecer a fórmula lá na prova, tá certo? Você não precisa decorar, mas vai aparecer lá. Vai estar assim, RF mais beta multiplicado, abre parênteses, RM menos RF. O RM menos RF aí já está dado, 7%.
7 vezes 1,2, que é o beta, vai dar 8,4. Aí você soma 4, dá 12,4. Por isso que era a vermelhinha, hein? A 12,4, tá bom? Então, acho que o pessoal aí na pressa não conseguiu acertar. Muitos chutaram, porque dá um desespero, esse reloginho desgraçado passando, tá certo? Mas não fiquem mal. É mais para a gente lembrar do conceito e brincar com isso, e com isso a gente ir reforçando o conceito para o dia da prova, tá? Rachacuca aparece novamente, Andréia aparece novamente, olha lá, junto com o Anderson. Mesma pontuação, 2.308. E o Bruno continua lá em primeiro lugar com 3.028 pontos. E nós vamos para a próxima. Leia. Suponha que uma empresa emita 3 séries diferentes de debêntures com mesmas características: subordinada, quirografária e com garantia real. Qual deveria ser a classificação das debêntures por taxa em ordem crescente? Muito bom, pessoal. Muito bom. É isso aí. Série 3, série 2 e série 1. O que a gente precisa lembrar? Não sei se você lembra da aula lá na plataforma, a aula que fala sobre debêntures, mas a gente falou o seguinte: existem 3 tipos de garantia. A garantia real é a melhor de todas, né? Porque com garantia real, uma empresa emite uma debênture e se ela não tiver como pagar essa debênture, tem uma máquina, por exemplo, né? Uma instalação ou alguma coisa que está garantindo a debênture. Então, isso quer dizer o seguinte: pode-se vender aquela máquina, pode-se vender aquele avião, pode-se vender o que for, e quando se vender aquele bem que garante a debênture, o dinheiro que se consegue com a liquidação do bem é para pagar os debenturistas. Essa é a melhor garantia que tem. Então, a taxa vai ser mais baixa dessa debênture. Por quê? Porque o investidor vê o papel como menos arriscado, então ele topa comprar esse papel e ganhar uma taxa menor, tá certo? A debênture quirografária entra como a garantia, ela não tem preferência sobre nenhuma outra dívida. Então, ela é o meio termo aí, é uma dívida comum. E a debênture, quando é subordinada, quer dizer o seguinte: que se a empresa tiver dificuldade de caixa, todos os demais credores, fornecedores, outros que emprestaram para a empresa e tal, vão ter preferência. Essa é uma dívida subordinada aos demais, ou seja, é a última dívida a ser paga. Tá? Então, o risco é maior e, portanto, a taxa vai ser maior na debênture subordinada. Então, lembre o seguinte: a melhor debênture que tem é a debênture com garantia real. Então, vai ter a taxa mais baixa, porque o risco percebido é menor. A quirografária é meio termo, e a que vai ter taxa mais alta, porque é mais arriscada, é a debênture com garantia subordinada. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Ô, beleza, tá bom, Jones, é para eu ficar quieto. O Jones é um rapaz tão educado, ó, ele foi, assim, gentil comigo, né? Fosse outro que ia falar: professor, cala a boca quando a gente tá lendo. Mas eu agradeço, Jones, a sua polidez, tá certo? O pessoal falou que é pro professor ficar quietinho, tá certo? Eu vou jogar a questão, fecho a minha boca, vocês raciocinam e vamos que vamos. Mas vamos ver como é que tá o resultado antes? Ó, o Rachacuca aparecendo, Rodrigo. Diz aqui que o Rodrigo Rossi foi o maior pontuador das últimas 3 rodadas, né? Isso muito me parece um indício de que o Rodrigo engatou uma quinta. Vamos para a próxima. Professor quietinho agora, hein? Aê, eu fiquei feliz, eu fiquei feliz. A maior parte do pessoal marcou a verde, né? Olha só,
essa questão cai na prova, isso você tem que saber. Olha para mim, olha aqui, olha no meu olho, tá certo? Isso tem que saber. É o seguinte, você tem uma carteira de ações. A gente está vivendo um momento, a bolsa bombando, né? Então, todo mundo feliz da vida, tal, beleza e tal, não sei o quê. Você tem uma carteira de ações. Imagina que você agora está preocupado, você acha que pode cair essa carteira, né? Por quê? Porque as ações podem começar a cair. Então, como você faz para se proteger da queda? Você vai lá no mercado futuro e você vende contratos futuros. Aí imagina que você chegou lá e vendeu lá 96 mil pontos o contrato futuro. Se a bolsa cair para 90 mil pontos, como é que funciona? Eu estou vendido a 96. Caiu para 90, quem vende a um preço mais alto está feliz. Então estava 96, caiu para 90, você vai ganhar os 6 mil reais de ajuste. Então vai cair na sua conta em D mais um 6 mil reais de grana na forma de ajuste. Então o cara que está vendendo, ele está apostando na queda. Se de fato cair, ele recebe ajuste. Então, o cara que vai fazer hedge de uma carteira de ações, ele vende contratos, porque aí se a bolsa cair, ele está perdendo o patrimônio que está investido nas ações, mas ele está ganhando o ajuste porque ele está vendido no índice futuro e a bolsa está caindo. Então, lembre o seguinte, estar vendido no mercado futuro é apostar na queda. Se a queda se concretizar, você ganha esses ajustes. E isso compensa a perda que você viria a ter lá na sua carteira de ações. Tudo bem? Tá claro? Então tá bom. Muito bom. Então, com isso, vejamos como está a nossa pontuação. Marília subindo posição aí, né? Rodrigo em terceiro, Racha Cuca em segundo e o Bruno Cisconeto mantém a primeira posição. Legal, muito bom. Vamos para a próxima. Muito bom, gente, muito bom. Ó, a maioria do pessoal tá no caminho certo aí, né? A gente ainda tem bastante gente errando, então vamos conversar sobre isso, né? Lembra o seguinte, se você tem uma carteira de ações, normalmente você vai poder protegê-la com contratos futuros, como a gente viu na questão anterior, vendendo o contrato futuro, ou você pode proteger com opções. Primeira coisa que eu vou falar aqui que você não deve esquecer, proteção com opções é sempre comprar uma opção. Então, você pode comprar uma call ou uma put, mas você tem que comprar uma opção, senão você não está fazendo proteção coisa nenhuma. Então, fazer hedge com opções é comprar. Agora, eu vou comprar uma put ou eu vou comprar uma call? Veja, eu quero me proteger da queda. Se eu quero me proteger da queda, eu vou ter sempre que comprar uma put. Por quê? Uma put é um sinônimo de opção de venda, é um direito de vender. Então, se eu estou comprado numa put de Vale, por exemplo, um put de Vale com exercício R$ 40, isso quer dizer que mesmo que a Vale bata R$ 20, que ela assim derreta, que o preço dela caia fortemente no mercado, ter uma put na mão é ter o direito de vender a R$ 40. Então, aconteça o que acontecer com o papel, se eu tenho essa put, que é o direito de vender a R$ 40, eu vou lá no mercado e vendo a 40, mesmo que Vale tenha encolhido para R$ 20. Então você está protegendo o valor da sua carteira. Lembra que isso é a mesma coisa que você comprar o seguro do seu automóvel. Quando você compra um seguro, você tem um automóvel, você vai lá e faz um seguro, você compra um seguro, o que você está fazendo? Você está comprando uma put. Você está dirigindo lá, pum, deu perda total, você saiu fortão, nenhum problema, não se machucou, mas deu perda total no veículo. Deu perda total no veículo, mas você pode vender esse veículo para a seguradora pelo preço da tabela FIP, 100% da tabela FIP. E a seguradora te paga. E não sei se já aconteceu com você, infelizmente comigo já. Você vai lá, você passa o documento para nome da seguradora, você vende mesmo o carro para ela e ela te paga a indenização, que é 100% de tabela FIP. Ou seja, você tinha comprado uma put, o seu bem derreteu de valor, porque deu perda total.
mas você pode vender, você tem uma opção na mão, você tem uma put na mão, então você pode vender o seu carro por 100% da tabela FIP. A mesma coisa quando você compra uma put de Vale. Você tem o direito de vender Vale por R$ 40, por exemplo. Então, se a Vale cair para 15, 20, 18, 23, você vai poder vender por 40. Isso protege, então, o valor da sua carteira, tá bom? Muito bem. Deixa eu ver aqui no chat, né? Tá travando aqui. Ó, não sei, para mim parece tudo redondo, tá certo? O pessoal aí da área técnica também tá me dizendo que tá ok. Next. Racha Cuca assumindo a primeira posição, Rodrigo Rossi em segundo, o Bruno Cisconeto em terceiro. Olha o número cabalístico da Marília Foz. Tenho certeza que a Marília leva essa noite, porque ela tá com 4444, tá certo? 4.444. O Luiz Henrique aparece aí no quinto lugar, ainda no pódio. Vamos para a próxima. Essa aí tem 1 minuto, tá, pessoal? Então, calma, pensa direitinho. Rapaz, ainda bem que ninguém pôs no verde, né? Eu tava com medo que alguém tivesse marcando alguma coisa aí do verde. Muito bom, então vamos lá. Essa aqui, ela pega a galera geralmente no pé trocado, tá? Pensa aqui comigo, vamos pensar junto. Limite do FGC, R$ 250.000 por conta, é o primeiro crivo, é a primeira coisa que a gente olha. Segunda coisa que a gente olha é R$ 250.000 por CPF, tá? Então, quando tem conta conjunta, tem 250 mil disponível para aquela conta. Então, por exemplo, tinha o caso lá, tinha, sei lá, 300 mil. Eu, 200 mil a minha esposa. Imagina, a gente tem uma conta conjunta. O FGC, então 300 eu, 200 a minha esposa, dá 500. O FGC cobre só 250, e em partes iguais. Então, 125 para mim, 125 para minha esposa. Ponto. Tá certo? Então, naquela conta que eu tenho parceria, né, conta conjunta com a minha esposa, 125 para mim e 125 para ela, tá bom? Aí, o que acontece? Tem uma outra conta lá com o meu sócio. Eu tenho 300 pau, meu sócio tem 500 pau lá. São 800. O FGC não quer nem saber, ele vai cobrir 250, tá bom? Vai cobrir 250. Aí vai ser 125 para mim e 125 para o meu sócio. Muito bom. Então, o que acontece na prática? Na prática, eu posso receber no máximo 250, e vai ser isso mesmo, 125 de uma conta, 125 da outra. A minha esposa, 125, e o meu sócio, 125, porque eles eram meus sócios, assim, né? Era conta conjunta nas duas contas, tá certo? 250 para mim, 125 para minha esposa, 125 para o meu sócio, né? Tem que lembrar disso. Então, 250 pau por conta, não importa que seja conta conjunta ou que seja, e no total da pessoa é 250 mil. Imagina que eu tivesse uma terceira conta conjunta. Não ia receber mais nada, porque já bateu no teto para mim de 250. Tá bom? É uma questãozinha mais elaborada da FGC, né, de Fundo de Garantidor de Crédito. Tem caído mais fácil na prova da SEA, mas é bom você saber a mais difícil também. Tá bom? Vamos ver aqui o Racha Cuca em primeiro lugar, o Cisconeto em segundo, a Marília em terceiro, o Rodrigo em quarto, Luiz Henrique em quinto lugar. Vamos para a próxima questão. Estamos na metade agora, hein? Hoje são 20 questões, nós estamos na questão de número 10.
Boa, galera, finalmente um refresco, né? Porque as questões de hoje elas estavam judiando, olha lá, mandaram bem pra caramba, possui maior duration. Então, isso aí tem que estar muito claro na cabeça de vocês. Quanto maior a duration de uma carteira, maior o risco dela. Então, se a taxa for uma carteira pré-fixada, taxa de juros subiu, essa carteira vai afundar, tá certo? Vai perder valor fortemente. Então, você respondeu certo. Então, mais arriscadas aquelas que possuem maior duration, tá certo? Nada mudou, né? Tudo como dantes na terra de Abrantes. Racha Cuca em primeiro lugar, que deve ser o primo do Tripa Seca, né? Depois o Bruno Cisconeto, depois a Marília, o Rodrigo e o Luiz Henrique. Em quinto lugar, vamos para a próxima. Opa, peraí, tivemos algumas divisões aqui, né? Um povinho para cá, outro para lá. Vamos entender isso aqui. Taxas de juros reais negativas refletem qual realidade? Uma realidade que a gente tem vivido hoje, hein? Talvez não ainda, porque a inflação está muito baixa, mas a gente tudo dá mostra, dá sinais que é o que vai acontecer no Brasil nos próximos tempos. Que é o seguinte: uma taxa real, lembra, é a taxa nominal, é um mais a taxa nominal dividido por um mais a inflação, menos um. Quando a inflação fica mais alta que a minha taxa nominal, tá certo? Que eu vou ter uma taxa real negativa, porque você está investindo seu dinheiro na taxa Selic para ganhar 2,25, né? Para ganhar 2,5 que seja. Aí o que acontece? A inflação do período, imagina que ela dê 3%. Você está ganhando 2,5. A inflação está dando 3%, na verdade você está perdendo dinheiro. Por quê? Porque a correção monetária, né, os preços estão aumentando mais do que o seu rendimento naquela aplicação. Então, sempre que a inflação é mais alta que a taxa nominal, você tem taxa real negativa, tá certo? Então, taxas de juros reais negativas refletem taxas nominais inferiores à inflação. Isso é algo totalmente anômalo no Brasil. O Brasil sempre teve uma taxa real alta, porque você tinha lá Selic de 10, 11, 14%, inflação de 5, 6, você tinha uma baita numa taxa real gorda. Né? Isso não mais acontece nos dias de hoje. Tá bom? Beleza? Deixa eu ver aqui no chat, né? Deixa eu ver o que acontece no chat. Ah, tá. São questões mais operacionais. Legal. Vamos ver como é que ficou o placar? Vamos lá. Tivemos uma movimentação aí, a Marília foi ejetada por algum momento, né? Tivemos o aparecimento do Reinaldo. Legal, hein? Bora lá. Vamos para a próxima, então. 1, 2, 3 and go! Rapaz, olha que bonitinho que ficou esse gráfico, hein? Vai num crescente assim. O pessoal que foi no verdinho acertou, né? Agora, pense o seguinte, o modelo de Gordon é aquele que fala que o preço de uma ação, né, o valor de uma ação, é o próximo dividendo dividido pelo retorno esperado, né, ou a taxa de desconto, menos o crescimento. Lembra aquela fórmula? P0 é igual a D1 dividido por KS menos G. É aquela fórmula, tá certo? Então, o que é dividendo? Dividendo 1, tá certo? A empresa paga dividendos. Então faz parte, tem que aparecer lá. O crescimento dos dividendos é constante, também faz parte, né? Porque eu uso um único crescimento, eu uso aquele G, então faz parte. Taxa de desconto tem que ser constante, porque eu uso uma taxa de desconto lá na fórmula, então tem que ser constante.
A empresa pode ter lucro e, portanto, dividendo negativo? Não, ela não pode ter dividendo negativo. Porque se ela tiver dividendo negativo e você usar a fórmula de Gordon, você vai ver que vai dar um valor de ação negativo. E um valor de ação negativo não faz sentido. É como se você fosse lá na bolsa, você comprasse uma ação e ainda ganhasse uma grana para comprar aquela ação. Isso seria um valor negativo. Não faz sentido, né? Ou ela vale zero, o mínimo que ela pode valer zero, ou ela vai valer alguma coisa positiva. Tá certo? Muito bem. Como é que ficamos aqui? Luiz Henrique subindo para a terceira posição, Racha Cuca em primeiro lugar e o Bruno em segundo. Muito bem, vamos para a próxima. Bom, o pessoal arrasou, né? Arrebentou aí. Essa questão é recorrente na prova, questão fácil, você não pode errar, tá certo? Então, renda variável, lucro com ações, você tem uma alíquota de 15%, tá bom? Não esquece disso, matou a pau quem foi nessa daí. Isso nos levará ao Luiz Henrique, foi rápido. O Bruno deve ter acertado também pela pontuação dele. O Luiz Henrique foi mais rápido ao acertar lá a correta. Racha Cuca em primeiro lugar. Luiz Henrique tem a melhor pontuação nas últimas 7 rodadas. Pedrinho aparece na foto. O Pedrinho não estava e agora ele está. Então o Pedrinho é o novo concorrente em grande velocidade aqui. Vamos para a próxima. Ah, muito bom, pessoal, muito bom. Então, eu quase entreguei a resposta quando eu estava explicando anterior, tive que me segurar. Então, lembra o seguinte: mexeu com ações, teve lucro? 15% se não foi day trade, 20% se foi day trade. Não esquece disso, você precisa saber essas alíquotas, tá certo? Reinaldo volta para a quinta posição, de resto tudo permanece inalterado, a não ser o fato que o Luiz Henrique está indo muito rápido, hein? Porque olha só, tá 14 pontinhos aí do nosso amigo Racha Cuca, tá certo? Vambora! Aê, viva, viva! A grande maioria do pessoal errou. Não, a grande maioria acertou. Não, a grande não. A maioria acertou, né? Tivemos 30 respostas certas e 26 erradas. E por quê que, em geral, o pessoal acertou? Porque lembrou que se você vender menos de 20 mil reais no mês, você está isento de pagar imposto de renda em ações. Então, olha só, são 1.000 ações a 18. 18 mil o cara comprou. Depois ele vendeu a 19, então 19 mil. 19 mil menos 18 mil, R$ 1.000 de lucro. Aí o cara já pensa, R$ 1.000, 15% é a alíquota, vai ter que recolher 150. Esse é o caminho para a perdição. Não, na verdade, legal, o raciocínio foi bom, mas você só esqueceu de um detalhe.
que até 20 mil reais não paga imposto, tá certo? Então está isento do imposto, zero seria o correto, você não vai mais esquecer isso na sua vida, tá certo? Isso é até uma dica que eu sempre dou, se você tem carteira de ações, bateu o dia 30, bateu o último dia do mês, você não fez nenhuma venda no mês, está com lucro na ação, vende lá 19 mil e não sei quanto e recompra no dia seguinte. Por quê? Porque aí você vai contar, vai começar com um preço histórico mais alto. Então, você vendeu, né, se desfez daquela posição, não recolheu nada de imposto, e aí você recompra a um preço histórico que vai estar maior do que o preço histórico antigo. É uma jogada que a gente faz para pagar menos imposto, totalmente dentro da lei. Tá bom? Vamos ver aqui. O Luiz Henrique assume a posição. Primeira posição, Bruno Cisconeta em segundo, Racha Cuca em terceiro, Reinaldo Corrêa em quarto e o Pedrinho em quinto lugar. Vamos para a próxima, chegando no último quarto. Boa, galera, muito bem. Aqui o que poderia dar confusão é a gente achar que esse imposto é retido na fonte. E aí, portanto, poderia ser responsabilidade da corretora. Não. Esse imposto, né, você até tem uma retenção aí que é o dedo duro, tá certo? Mas a retenção integral, né, o seu valor preponderante do imposto, é o investidor quem vai ter que recolher via DARF. Então ele recolhe via DARF, que nem no mercado de ações, né? E ele tem que recolher até o último dia útil do mês subsequente, tá bom? Então quem foi na cor de burro quando foge aí, esse amarelo estranho, acertou. E isso nos leva, olha, o Bruno está namorando essa primeira posição já há um bom tempo. Ele finalmente assume a ponta. Bruno Cisconeto. Luiz Henrique em segundo, Racha Cuca em terceiro. E a Marília, que eu já predisse que vai ganhar esse jogo, está com 10.922. E o eu, que não sou eu, está em quinto lugar, mas também aparecendo aí entre os 5 primeiros, tá certo? Olha só, o Marcião está de volta entre os 3 primeiros. Ah, não. O Marcião novamente acertou 3 em seguida, né? Então, não sei onde está o Marcião no total da contagem, mas deve estar já perseguindo os 5 primeiros. Vamos para a próxima, a 17ª, pessoal, tá acabando. Agora é hora de afiar os cascos aí, bola para frente. Vamos que vamos. Muito bom, pessoal. A grande maioria do pessoal foi bem nessa, né? Lembra que o grande risco de uma carteira pré-fixada é o alto de taxa de juros, a alta de taxa de juros. Quando a taxa de juros sobe e eu vou marcar mercado essa carteira, vou calcular o preço unitário, o PU do papel ou dos títulos que estão naquela carteira, com taxa maior aquele preço vai cair. E, portanto, você tem um efeito negativo, né? Você tem, de fato, uma redução no valor da carteira, tá bom? Muito bom. Rachacuca volta para o segundo lugar. Bruno Cisconeto se consolida na primeira posição, abrindo aí 1.800, 1.700 pontos de vantagem. Muito bom. Segue lá o Luiz Henrique em terceiro, a Marília em quarto e eu, que não sou eu, em quinto lugar. E vamos para a próxima. Se você pretende proteger uma carteira pré-fixada do aumento de juros, você deve... Ah, era para ficar quieto. Foi mal.
Gostei, hein? Gostei. Isso daí é uma questão que cai muito e a gente vê muito aluno errando. Vocês mandaram bem. Tem que lembrar do seguinte: qual que é, quando você tem uma posição no mercado financeiro, você tem que sempre pensar qual que é a minha situação de estresse, qual que é o meu medo. Nesse caso, o medo é um aumento dos juros. Então você tem que fazer algo no mercado de derivativos que aquele desfecho que você tem medo, né, na posição principal, seja um desfecho para você ganhar dinheiro no mercado de derivativos. Então, se você precisar ganhar dinheiro com um aumento na taxa de juros, você tem que ficar comprado. Você acha que algo vai subir, você compra esse algo. Se você acha que uma ação vai subir, você compra essa ação. Você acha que os juros vão subir, você compra juros. Tá certo? Você acha que milho vai subir, você compra milho e assim por diante, tá bom? Então tá certíssimo, quem colocou aí a vermelhuda acertou. Para proteger uma carteira pré-fixada da alta de juros, você compra contratos futuros de DI. E o eu, que não sou eu, já assume a terceira posição. Muito interessante isso. O Bruno segue em primeiro lugar, o Racha Cuca em segundo e o eu em terceiro. Eu diria que a briga tá boa e ainda muita coisa pode acontecer, hein? Vamos para a próxima. Muito bem, os alunos do mundo financeiro que se preparam para a CEA, que marcaram o verdinho de debênture, tá certo? Eu tenho certeza que quem marcou a LCA errou no dedo, foi só isso, tá certo? Muito bom. Debênture jamais pode ser emitida por uma instituição financeira, ok? Debênture só pode ser emitida por uma instituição não financeira. Então, a grande maioria do pessoal acertou. Quem foi rápido de dedo se deu bem. Vamos ver quem foi? Nada mudou. Nada mudou. Bruno em primeiro lugar, Racha Cuca em segundo, eu em terceiro, que não sou eu, Luiz Henrique em quarto e a Marília Foz em quinto lugar. Agora é a grande decisão, pessoal. Tá difícil ganhar do Bruno, mas ainda há chance. Vamos que vamos. O que é cupom cambial? Para encerrar, assim, com uma pergunta de mestre. Muito bom, pessoal. Acho que a grande maioria da galera acertou por causa do absurdo das demais. Não, brincadeira, porque vocês com certeza já têm visto isso nas nossas aulas. Mas lembre o seguinte, né? O cupom cambial é a diferença da taxa de juros em reais. Então, por exemplo, você pegar hoje o CDI projetado para os próximos 5 anos, você vai chegar lá em 4,5, alguma coisa assim. Se você pegar a variação cambial projetada, vai chegar nos 2, 3%. A diferença entre um e o outro é exatamente esse cupom cambial. A gente costuma falar que o cupom cambial também é a taxa de juros em dólar aqui dentro do Brasil, tá certo? Então, sempre lembrar isso. Cupom cambial é a diferença de taxa de juros em reais e a variação cambial esperada. Beleza? Muito bem, eu estou bem ansioso para saber o resultado final, né? Então eu vou aqui no Next, posso apertar? De verdade? Aperto agora, nesse momento, vocês estão preparados para esse momento assim crucial da semana? Então, vamos lá, next. Muito bem. Em terceiro lugar, Marília Foz, eu falei que ela ia ganhar, eu quase acertei. O Racha Cuca em segundo lugar. Só dancinha, gente, dança aí, pô. Em primeiro lugar, Bruno Ciscoleto. Tá bom. Pô, teve comemoração até de nenê aí, olha que beleza, meu. Não vai aparecer o quarto e o quinto? Eles apareciam antes. Tá bom.
muito bom, pessoal. Deixa eu parar aqui o meu compartilhamento. Quero agradecer a participação de vocês, né? Sempre o pessoal com uma adesão muito grande, tá bem legal. Acho que vocês veem que são conceitos rápidos, que a gente tem que pensar rápido e vai ajudar vocês na velocidade da prova, né? Obviamente não são, a grande maioria das questões, elas não estão aqui exatamente como está na prova, porque a pegada é um pouco diferente, o objetivo é diferente. Mas o que a gente aprende aqui, o que a gente vê, o que a gente revisa, vai ser muito útil quando vocês forem fazer a prova.